Graças a paz, pessoal. Vamos ficar de pé, vamos orar. Fazer uma oração para começarmos. Santo Deus, eterno e maravilhoso Pai, Deus Criador, queremos te agradecer, Deus, pela oportunidade que temos de poder ter a Tua palavra em nossas mãos, podermos estudá-la minuciosamente, podermos ter recursos disponíveis para nos informarmos e dessa maneira levantarmos questionamentos acerca de problemas atuais que nossa sociedade tem vivido e dessa maneira dar uma resposta à luz da Tua palavra, à luz do Teu ensino, à luz da Tua instrução, para que dessa maneira a nossa sociedade possa viver de acordo com os Teus preceitos, de acordo, meu Deus, com os Teus ensinos. Nos faz nessa manhã, Deus, podermos ter a mente iluminada pela Tua palavra e possamos ter um pleno entendimento do Teu ensino, da Tua palavra, e possamos não só entender, mas também dar testemunho dessa fé quando pedirem, Deus, a razão da nossa esperança. Então, que o Senhor possa nos abrir a mente, nos ensinar, nos instruir para o louvor e honra do Teu santo nome. Assim que eu peço em nome do Teu Filho. Amém. Pode sentar. Bom, pessoal, hoje nós vamos ver o que a Bíblia ensina sobre homossexualismo. Muitas pessoas dizem, a igreja hoje só fala sobre homossexualidade, sobre homossexualismo, homoafetividade, tendo vários outros problemas que a igreja poderia discutir. A Bíblia fala mais em quantidade de outros pecados, mas a igreja insiste em falar de homossexualidade, é uma perseguição, uma intolerância, é um preconceito. Mas a igreja hoje tem discutido a homossexualidade, não porque a igreja quer discutir, ou porque a igreja tem perseguido essa classe de pessoas, mas é porque é uma discussão que vem de fora da igreja para dentro. É uma discussão que a sociedade tem levantado e a igreja tem respondido a esse questionamento, a essas discussões. Então, para começarmos, antes de discutirmos o tema em si, eu queria que nós pudéssemos ler um texto lá de Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, que vai ser o nosso texto inicial, mas já vou logo dizendo que a gente vai usar muito a Bíblia, a gente vai correr de Gênesis até 1 Timóteo aqui. Então, a Bíblia só fala 20 vezes em homossexualismo, é pouco, né? Mas nós vamos pegar os textos mais específicos e mais debatidos, os textos de maior peso para a discussão sobre homossexualidade. Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz: portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Então, isso aqui nós temos aqui a instituição do primeiro casamento. E a igreja usa esse princípio de casamento para dizer como as uniões amorosas devem ser estabelecidas. Então, por isso que a igreja não aceita o homossexualismo como um sentimento de união legítimo ou legal. Tá ok? Por quê? Porque primeiro ela distorce esse desígnio inicial de Deus para o casamento. Nós temos aqui um homem junto com uma mulher. E quando nós estudamos todo o Velho Testamento, nós vimos que o homossexualismo sempre existiu, né? Sempre esteve presente na humanidade e sempre trouxe problemas para Israel. Nós tínhamos aí a passagem de Sodoma e Gomorra, onde Deus interveio com o juízo. Na época dos juízes, um grupo de homens chamados gibeonitas causaram grandes problemas a Israel devido à homossexualidade. Sempre que um rei iníquo, ímpio de Israel se levantava, sempre aumentava a quantidade de homossexualismo no país também. Então, causou grandes problemas para o povo de Israel. No Novo Testamento nós vemos vários casos de homossexualismo. E hoje em dia, não é diferente do passado. No passado, principalmente com o Império Romano, o homossexualismo começou a ser aceito, a ser tolerado. Eu estou assistindo um filme sobre Santo Agostinho, e Santo Agostinho ele viveu na época do declínio do Império Romano, na época que o Império estava caindo, estava perdendo poder e sendo dominado por outros povos bárbaros. E o filme é bem claro, bem explícito, ele mostra o motivo da queda do Império Romano. E o motivo foi ter abandonado a lei moral de Deus. No filme, várias pessoas, vários homens se vestindo de mulher, travestindo de mulher, várias mulheres travestidas de homens. Então, aí o império se entregou à devassidão
sexual, e por isso Deus interveio com juízo, né? Só que essa aceitação, ela na nossa época, na nossa geração, ela começou a existir em 1973. O discurso sobre a aceitação da homossexualidade, ela vem desse século XX. Em 1973, a sociedade norte-americana começou com o pontapé inicial para a aceitação do homossexualismo, que foi retirando a homossexualidade do manual diagnóstico e estatístico de desordens mentais. Porque até 1973, o homossexualismo era taxado como um distúrbio psicológico, né? Tinha até tratamento, né? Você ia para o psicólogo e se tratava para deixar o homossexualismo, né? A homossexualidade. Então, quando retiraram o homossexualismo dessa lista, começou-se agora discursos para aceitação, não só na medicina, na psicanálise, mas também nas igrejas e religiões. Hoje em dia nós temos aí à venda a Bíblia, chamada Bíblia Gay, né? Que é a Bíblia comentada, graça sobre graça. Tá certo? Então, nós temos que ter cuidado e a igreja deve assumir uma postura rígida. Rígida, não deve aceitar tolerância a pecado. Então, eu queria só, antes de ver o que a Bíblia realmente fala, estabelecer qual é o desígnio de Deus para o casamento e por que o homossexualismo não se encaixa nesse desígnio. Vou falar aqui só 4 pontos sobre o casamento, sobre a união, de acordo com os ensinamentos bíblicos, e nós vamos ver que o homossexualismo ele não consegue cumprir esses 4 pontos. Primeiro ponto, como está aqui em Gênesis 2:24, a heterossexualidade. O casamento, a união, segundo a Bíblia, tem que ser de um homem com uma mulher. Heterossexualidade. A homossexualidade já quebra esse princípio, né? Porque a homossexualidade é uma antítese à heterossexualidade. Segundo, a homossexualidade também não consegue responder de acordo com a natureza complementar do casamento. Vocês estão em Gênesis 2, não é? Volta aí para o versículo 18 do mesmo capítulo. Vamos ler o versículo 18 e o versículo 20. E vamos entender que é uma complementariedade. O homem completa a mulher e a mulher completa o homem. Ambos têm funções diferentes no casamento e é necessário que os dois estejam juntos no casamento. No versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis diz: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, eu lhe farei uma ajudadora, adequada ou idônea. Tá certo? E no versículo 20 diz: Assim o homem deu nomes a todo o gado, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então nós vemos o trabalho que Deus deu ao homem e Deus tomando a iniciativa de fazer-lhe uma ajudadora. Então o homem precisa da ajudadora, que é a mulher, e a mulher ajuda o seu homem, ao seu marido. Então existe um complemento, né? Um complementa o outro, né? O marido sem esposa, ele está aleijado, vamos dizer assim, ele está faltando algo nele. E o homossexualismo não consegue cumprir essa complementaridade. Nós podemos até ver que numa união homossexual, eles tentam imitar isso. Se você vê um casal de homossexuais, sempre um dos dois assume a postura de um homem, né? É o mais duro, é o mais forte, é o trabalhador, o provedor, e sempre o outro adota uma imagem mais feminina, né? É o que cuida da casa, é o que é subordinado. Então, mesmo que eles tentem imitar essa complementariedade, eles não conseguem cumpri-la, porque isso é uma coisa inerente à mulher, inerente ao homem, faz parte da masculinidade e da feminilidade. Então, tanto o homem como a mulher, eles se complementam na relação do casamento, da união conjugal. Então, o homossexualismo, a união homossexual, não consegue cumprir a heterossexualidade, não consegue cumprir a complementariedade, mas também não consegue cumprir uma lei que Deus deu no versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis, aí acompanha. Gênesis 1, 28 diz assim: Então Deus os abençoou e lhe disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então, qual foi o primeiro mandamento que Deus deu a um casal? Multiplicar. Uma relação homossexual não consegue cumprir esse preceito
de união amorosa, de casamento, tá certo? Então, nós vemos aí que o homossexualismo não consegue cumprir 3 desses preceitos. E por último, não é um preceito para casamento, mas é o que tem que estar num casamento, que o homossexualismo às vezes não cumpre, que é monogamia, fidelidade e durabilidade. São aspectos inerentes a uma relação. Biblicamente, todo casamento tem que ser monogâmico. E muitas vezes um casal homossexual ele não consegue cumprir isso. Muitas vezes um casal homossexual ele é promíscuo, ele é infiel, né, e suas relações não duram muito, tá certo? Então é por isso que a igreja não aceita, uma relação homossexual nem o homossexualismo, tá certo? Primeiro, porque não cumpre a heterossexualidade, que está aqui em Gênesis 1 e 2, não cumpre a complementariedade, não cumpre a lei de procriação e não cumpre outros aspectos pertencentes à união, tá certo? Mas vamos ver o que é que a Bíblia diz. Eu separei aqui 5 textos, que são os textos de maior peso, que são os textos mais discutidos, que até teólogos usam esses textos para dar favor ao homossexualismo dentro da igreja. Nós temos teólogos exegéticos pró-homossexualismo, que vão pegar esses textos, pegar os termos gregos e tentar dar uma explicação a favor da homossexualidade. Exegese é o método de estudar a Bíblia, né? Então eles estudam a Bíblia e usam um método de interpretação desse texto para poder dar força à aceitação da homossexualidade, né? Então, sempre que a gente estuda o texto, usa um método para interpretá-lo, isso é exegese. Amém? Então, o primeiro texto que eu queria abrir, eu queria primeiro que vocês abrissem em Judas, lá no final do Novo Testamento. A epístola de Judas fica depois das cartas de João. A epístola de Judas só tem um capítulo. Enquanto os irmãos vão abrindo, a carta de Judas ela vai combater algumas heresias na igreja, na época do 1º século, 2º século, que tinham se levantado. E Judas usa, no versículo 6 do capítulo 1, do 6 ao 8, ele usa o exemplo, ele cita o caso de Sodoma e Gomorra. Olha só o que ele diz. Os anjos que não mantiveram seus domínios, mas deixaram sua própria habitação, ele os tem confinado nas trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. À semelhança desses anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que praticavam imoralidade e relações sexuais contra a natureza, literalmente traduzido aí, tendo indo após outra carne, né, contra a natureza, foram postas como exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Então aqui Judas está citando um caso do Antigo Testamento, lá de Gênesis, que é o caso de Sodoma e Gomorra, está lá em Gênesis 18 e 19, são 2 capítulos. Eu não vou ler o texto original de Sodoma e Gomorra, porque é muito grande, a gente ia perder tempo. Perder tempo não, a gente ia ter que demandar um pouco mais de tempo nessa leitura. Mas nós conhecemos a história, né? Sodoma e Gomorra eram 2 cidades promíscuas. Ló, sobrinho de Abraão, mora naquela região. Deus envia anjos naquela cidade para julgar aquela cidade. Aqueles anjos ficam hospedados na casa de Ló. E os anjos querem forçar uma relação sexual com aqueles anjos. E Ló até oferece as filhas, mas o povo insiste. E aqueles anjos começam ali a aplicar o juízo de Deus àquela cidade. Aí o que acontece? Muitos teólogos a favor do homossexualismo vão dizer que o pecado de Sodoma e Gomorra, a sistemática vai ser o seguinte, para não gerar dúvida, já que eu não fiz nenhuma projeção, a sistemática vai ser o seguinte: eu vou trazer o texto, vou ver a opinião das pessoas que são a favor do homossexualismo e depois a nossa opinião cristã, tá certo? Então a opinião dos pró-homossexuais é que o pecado que foi condenado aqui em Sodoma e Gomorra não foi o pecado da homossexualidade, mas o estupro coletivo, o sexo forçado, seria o pecado que foi dado como juízo, tá certo? Só que, quando a gente pega o texto de Judas,
Judas diz que Sodoma e Gomorra, não só Sodoma e Gomorra, mas as cidades ao redor de Sodoma e Gomorra, que praticavam imoralidade e relações sexuais contra a natureza, nós vemos aqui em Judas que realmente o pecado que foi condenado não foi o estupro, mas sim a homossexualidade. Tá ok? E até se nós formos pensar, Deus decretou o juízo contra Sodoma e Gomorra antes dos anjos serem ameaçados de estupro. Deus já tinha decretado a Abraão que ia julgar aquelas cidades. Então nós não temos como corroborar essa ideia que Deus estava condenando só o estupro. Não. Deus estava condenando a imoralidade sexual, que envolve, além do estupro, a homossexualidade e outras coisas, né, que deturpam a moral sexual bíblica, tá certo? E além de Judas, eu peguei Judas primeiro porque Judas é um texto inspirado pelo Espírito Santo da nossa Bíblia, mas nós temos textos que não são bíblicos, mas são da época do primeiro século, do segundo século, que corroboram essa ideia. Nós temos o livro de Jubileus, o Testamento de Benjamins, o Testamento de Naftali. Todos esses livros apócrifos da época falam que Sodoma e Gomorra foram julgados devido à sua homossexualidade. Tá certo? Então, nós temos o primeiro texto que condena o homossexualismo, que é o texto de Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis 18 e 19. Segundo texto, eu queria que os irmãos abrissem em Levíticos, lá no início, vamos voltar. Levítico capítulo 18, vamos ler um versículo do capítulo 18 e um versículo do capítulo 20. Eu vou querer que um irmão leia Levítico 18, 22, e outro irmão leia Levítico 20, 13. Capítulo 20, versículo 13. Pode ler. Esse foi Levítico 18, 22. Agora capítulo 20, versículo 13. Amém. Então, o livro de Levítico, ele foi um livro feito para os sacerdotes, né? Ele trata da relação do povo com o Deus Santo. Então, a partir do capítulo 17 de Levítico em diante, nós chamamos essa parte do livro de Código Levítico de Santidade, que é Deus ensinando ao homem como se manter santo para se relacionar com Ele, com Deus Santo. E dentro desse Código Levítico de Santidade, no capítulo 18 e 20, como nós lemos, temos 2 versículos que combatem a homossexualidade. No versículo 22 do capítulo 18, não te deitarás com o homem como se fosse mulher. É abominação, é toebá. No capítulo 20, versículo 13, se um homem se deitar com outro homem como se fosse com mulher, os dois terão praticado uma abominação. Toebá é o termo hebraico que está aqui. Eu vou ter que citar o termo hebraico e alguns termos gregos, meus irmãos, porque é o que os teólogos exegetas pro homossexualismo usam. Então, esse termo toebá, que significa abominação, ele na Bíblia, em outros textos não bíblicos, mas em hebraico, ele significa algo abominável, condenável, e em alguns textos se refere a uma impureza de um ritual idólatra, ligado à idolatria. Então, o que é que os exegetas, que são a favor do homossexualismo, dizem? Nesse texto do capítulo 18 e do capítulo 20 de Levítico, Deus está condenando práticas homossexuais de rituais pagãos e não de rituais cristãos ou judaicos. É isso que eles vão dizer. Por quê? Porque a palavra toebá, abominação, sempre é relacionada a uma prática de algum ritual idólatra. Então, Deus não está condenando toda a homossexualidade em si, mas aquelas que eram usadas nos templos pagãos, nos povos que eram vizinhos a Israel. Né? Porque, como nós sabemos, naquela época do Império Romano, tinha o culto ao imperador, tinha o culto ao deus Apolo, o culto a Afrodite, a deusa Diana, e esses cultos sempre eram marcados por muitas promiscuidades, homens com homens, mulheres com mulheres, homens com animais, etc. Então, eles dizem que Deus aqui está condenando
só essas relações relacionadas à prática idólatra. Tá ok? Aí nós temos um problema. Então quer dizer que se você fosse homossexual, mas servisse a Cristo, tudo bem. Só que aí, se nós formos usar uma exegese realmente fiel, sempre que nós temos uma palavra que ela pode significar outra coisa, nós devemos analisar duas coisas. Primeiro, o que outras pessoas próximas a essa época escreveram sobre isso. E segundo, que é o que nós vamos fazer agora, o que o contexto aqui fala sobre isso. Se nós formos ler todo o capítulo 18 e 20 de Levítico, nós vamos ver que Deus aqui não condena só o homossexualismo. Ele vai condenar aqui, todo o capítulo 20. No versículo 10 ele condena o adultério. Tá certo? E no versículo 11, ele condena o incesto. Né? No versículo 11, no versículo 12. No versículo 13 ele vai condenar a homossexualidade. No capítulo 14, o sexo fora do casamento. No versículo 14, e assim sucessivamente. E se você vê, no versículo 16, ele condena a bestialidade, né, que é o sexo com animais. E eu não vou falar aqui não para a gente não perder muito tempo aqui. Mas ele vai condenar várias práticas sexuais imorais. E em muitas delas, ele chama de to'ebá. Incesto ele chama de abominação. Bestialidade ele chama de abominação. Prostituição ele chama de abominação. Abominável, ele usa o mesmo termo, to'ebá. Então quer dizer que se to'ebá aqui só significa algo ligado a paganismo, então quer dizer que a gente vai ter que aceitar também o adultério, vamos ter que aceitar também o incesto, né? Porque a gente vai ter que entender, aplicar essa interpretação pro homossexualismo, de que Deus está aqui só condenando essas práticas ligadas ao paganismo. Então nós teríamos que aceitar, porque se você poderia ser um pedófilo cristão, poderia ser um cara incestuoso que está tendo relação com sua irmã, mas cristão. Então nós teríamos que aceitar. Mas como nós vemos que nem naquela época essas relações de incesto eram usadas no paganismo, então a gente vê que Deus não está condenando aqui práticas de outras religiões. Não só, Ele está condenando a prática em si. Não condenando só se ela é feita no meio secular ou não. Ele está condenando a prática em si, tá certo? Então é isso que nós entendemos quando fazemos exegese do contexto. No contexto, Deus está condenando várias outras coisas, chamando de abominação, tá certo? Mas a gente não pode pegar uma isolada e dizer que essa aqui está livre de ser abominação em outro contexto. Não, Deus está condenando a ação em si, tá certo? Amém? Então já vimos Sodoma e Gomorra. Já vimos que ali Judas afirma que o que está sendo condenado ali é a prática homossexual, quando você muda a natureza da sua sexualidade. Vimos aqui em Levítico que Deus condena e trata como abominação, e ele inclusive é duro, manda condenar a pena de morte, pena capital, né, para pessoas que praticam essa abominação. E agora nós vamos para o Novo Testamento, lá em Romanos capítulo 1, que é o texto que os homossexuais odeiam. Os ativistas gays odeiam, eles queriam retirar da Bíblia Romanos capítulo 1 e Gênesis capítulo 1 e 2, só para vocês terem ideia.